Padre Douglas, como Cristo entrou na sua vida? Jesus não entrou assim de supetão, ele foi entrando aos poucos. Ele entrou a primeira vez na minha vida pela fé dos meus pais. Eu sou original de Osasco, aqui na Grande São Paulo. Meus pais vieram do sertão do Ceará, nos anos 70, para São Paulo. E nos educaram, aos meus irmãos e a mim, na fé católica. Como toda família do sertão nordestino, uma família de fé tradicional, devocional, e nós crescemos ali, fomos educados na fé católica. O que o Rodolfo dizia é fato, a semente, quando ela é plantada, uma vez estando lá, certamente florescerá, cedo ou tarde. Meus pais semearam. E eu cresci num lar ouvindo falar de Jesus na catequese, ouvindo falar de Jesus nas missas, ouvindo falar de Jesus nas práticas devocionais e pastorais que os meus pais tinham cotidianamente. Meus pais eram de encontro de casais, como os da Eliana foram, eram da Conferência Vicentina, costumavam visitar os pobres, as favelas, fazer obras de misericórdia. Eu cresci nesse ambiente. Jesus era, portanto, um personagem conhecido. Na teoria, eu sabia quem ele era. Dificilmente no Ocidente alguém nunca ouviu falar esse nome, Jesus. É um conhecido. Mas o tempo foi passando. Eu, como cresci num ambiente de religião, mais ou menos era essa a atmosfera, o meu horizonte de consciência, vamos assim dizer. Chegando na adolescência, nós procuramos coisas em que nos rebelar. Eu tinha um sonho desde pequeno, que era ver um negócio. Qualquer negócio. Uma assombração, um demônio, um satanás, um vulto. Alguma coisa que fosse sobrenatural, podia ser o que fosse. Mas como eu cresci dentro da Igreja Católica, e repito, frequentando paróquias nos anos 90, o que a gente via era a missa, a novena, os cantos, enfim, aquilo, o corriqueiro. Eu enfiei na minha cabeça que se eu quisesse viver alguma coisa de mística ou de espiritual, eu teria que procurar em qualquer lugar, menos na Igreja Católica. Porque eu já era católico, eu já tinha feito primeira comunhão, como eu dizia, eu tomava hóstia. E uma vez no ano em Aparecida, sou católico. Então, com certeza, aqui na Igreja Católica não tem nenhum desses paranauê. Se eu quiser, eu vou ter que procurar fora. E comecei a rodar várias religiões, procurando ver um negócio. Dizia que tinha uma casa assombrada, uma boneca falando sozinha. Olha, o que eu podia fazer para ver uma assombração, brincadeira do compasso, do lápis, do sapato, da garrafa, o que podia fazer eu fazia e as coisas não mexiam. Eu sei que eu fui passando por inúmeras religiões, eu vou encurtar bastante, né, que o nosso tempo é escasso. Mas um dia eu me encontrei numa religião de matriz africana, não cristã, a qual eu respeito até hoje, tenho amigos lá até hoje, e lá eu me encontrei de fato. Uma religião mais chegada à magia, a feitiços, a conjurações. E ali, de fato, no transcurso de quase 4 anos, frequentando assiduamente, quase diariamente, eu vi um negócio. Bastante coisa. Agora, é claro que como minha mãe era muito católica, sempre foi, ainda hoje ela não podia saber. Como eu era um aluno muito aplicado na escola, eu sou caçula de 3 filhos. E dos 3, eu sempre fui o mais nerd, mais CDF. Então, toda vez que eu saía de casa para ir, né, para aquele terreiro que eu frequentava, eu dizia para minha mãe que eu estava indo fazer trabalho. Não era mentira. Mãe, estou indo fazer trabalho. O valor da polissemia para o mal. Eu disse, mãe, estou indo fazer trabalho. Vai com Deus, Deus abençoe. Ainda ia abençoado pela minha mãe.
Acho que por isso que deu certo eu ver um negócio. E eu comecei, e fui frequentando ali. Então, eu resolvi participar por curiosidade, também convidado por amigos, eu resolvi participar de um encontro de carnaval, que aconteceu no ano de 2001, faz 24 anos. Era 3 quadras perto de casa, o pessoal convidou, olha, vai ter um retiro de carnaval, é domingo, segunda e terça. Vem participar e tudo mais. Eu fiz as contas, bom, domingo, segunda, terça, só tem macumba na quarta, dá para eu ir. Eu vou participar. E comecei a participar daquele encontro, era num ginásio, como foi o da Eliana, num ginásio, esses encontros abertos que eram feitos, ainda são feitos pela Renovação Carismática Católica, funcionam mais ou menos assim. A equipe que organiza fica na parte estrutural, cuida da intercessão, que é o pessoal que ora, da alimentação, da limpeza, mas a parte de ministrações no palco, música, orações, pregações, é sempre alguém de fora. Vem, ministra aquele dia, vão embora. No outro dia vem outro, diferente, e assim vai, sucessivamente. Importante esse detalhe para vocês verem como foi que Deus trabalhou na minha vida. Chegando no domingo, primeira equipe, ministrando, conduzindo, lá vem no microfone uma dessas benditas irmãs do coque. Eu acho que elas usam coque porque as revelações passam por aqui, como se fosse uma antena. E ela pegou o microfone, eu lá na arquibancada, eu não sabia muito me comportar, mas eu ia imitando mais ou menos o que as pessoas iam fazendo. Tinha passinho, eu fazia o passinho, levantava a mão, eu levantava a mão. E então começaram as orações. E ela começou a orar. E falar língua estranha, enrolar a língua. Eu disse, meu Deus, será que é derrame? Mas tá bom, deixa quieto. E ela ia falando, ia dizendo, olha, aqui tem uma pessoa assim, aqui tem uma pessoa assada, e foi falando. E disse, olha, e aqui também no nosso meio tem um jovem, você frequenta uma X religião. E Jesus está falando para você deixar, porque ele tem uma grande obra na sua vida. Eu lá na arquibancada, meu Deus, tem piedade desse jovem. Cuida dele, e língua estranha comendo solta. Acabou aquela oração, o dia seguiu, voltei para casa, retornei no dia seguinte, na segunda-feira. Tudo de novo, língua estranha, e aqui tem uma pessoa assim, aqui tem um casal assado, aqui tem uma pessoa desse jeito, e aqui também no nosso meio tem um jovem, um rapaz. Meu irmão, Jesus está falando que você frequenta uma X religião. Ele está dizendo para você deixar, porque ele tem uma grande obra na sua vida. Eu lá na arquibancada, meu Deus, esse jovem voltou. Tem misericórdia dele. A oração acabou, graças a Deus. O dia seguiu, eu retornei na terça-feira. Era o último dia, eu lá na arquibancada, feriado de carnaval. Quem não veio nos outros dias costuma vir nesse, então é o dia que mais enche. Devia ter umas 2.000 pessoas naquele ginásio. Primeira oração da manhã, já não estavam os mesmos nem do domingo e nem da segunda. Na época era um irmão que, na ocasião, era consagrado da Canção Nova, o Paulo Vitor. Ele conhece o meu testemunho, já me ouviu, a gente sempre se conversa. Ele pegou o microfone e começou a ministrar a oração e dizer as coisas que Deus revelava. E aqui tem alguém assim, aqui tem alguém assado, e eu pensando comigo, lá vem. E ele disse, e aqui tem um rapaz, você frequenta um X lugar, uma X religião, aleluia, Deus já falou com você aqui nesses dias, glória a Deus, e ele está falando para você renunciar, porque ele tem uma obra grande na sua vida, e tem mais uma coisa, se você não fizer isso hoje, no futuro, milhões de pessoas vão se perder. Hoje você não entende, mas um dia você entenderá. Eu pensando comigo, pode ser que talvez seja eu. Será que sou eu? Eu sei que a oração terminou, graças a Deus. Eu sentei na arquibancada, irritadíssimo. Enquanto a pregação acontecia, eu baixei a cabeça e resolvi fazer uma oração na minha mente. Falei, Jesus, vamos parar de fofocar da minha vida para os outros.
E aí eu comecei a dar para Jesus as desculpas que qualquer pessoa costuma dar quando Jesus chega batendo a porta. Quando Jesus pede a mais e o comportamento de Adão e Eva no paraíso, quando eles pecaram, permanece no ser humano. Então vamos fazer o seguinte, Jesus, o encontro vai até 5 da tarde. Se você quer isso mesmo, vem e me tira de onde eu estou, porque eu não vou sair. Amém. Essa foi A oração. a minha oração. É o tipo de oração que, quando eu dou esse testemunho para as pessoas que vêm, eu digo a elas que elas podem fazer. Tentem lutar contra o Senhor dos Exércitos, para ver no fim quem vai ganhar. Então você que está assistindo, especial de Natal, faça. Se você está um pouco irritado, revoltado, reze do jeito que você quiser, mas reze, ore. Eu disse isso, era mais ou menos 8 e pouco da manhã, porque era o início do encontro. Quando terminou a pregação, uma senhora pegou o microfone e disse: olha, vocês que estão aí na arquibancada do ginásio, desçam aqui para a quadra, porque Deus nos inspirou de nós fazermos uma oração de efusão do Espírito Santo. Eu não sabia o que era isso, mas ela falou espírito, eu desci na hora. É espírito, negócio é comigo. Eu fui para o fundo da quadra e aí aquelas pessoas começaram a orar e cantar e chamar Espírito Santo, Espírito Santo. Então, se você deseja, se você almeja, feche os seus olhos, abre o seu coração. Digo, bom, se é Espírito, eu vou fazer o que for preciso para poder receber aqui. E eu lá, de repente, começou a me dar uma tremedeira nas pernas. Eu disse, isso aqui não é normal. Eu estou no encontro de igreja católica a gente não tem tremedeira nas pernas. Meu Deus, tira isso de mim. Quando eu disse tira de mim, piorou, veio das pernas para a barriga. Foi dando um gelo, uma tremedeira. Eu falei, Jesus, por favor, eu já sou católico. E eu estou no encontro de igreja católica, todo mundo é católico aqui. Não se sente essas coisas dentro de igreja católica. Tira isso de mim. Quando eu disse tira de mim, piorou ainda mais. Das pernas e da barriga foi para o coração. Meu coração começou a disparar, que eu tinha a impressão de que ele ia me empurrar para trás. O nível, a intensidade da palpitação era muita. Eu sei que quando eu dei por mim, eu estava deitado no chão, eu caí no chão. Eu não me lembro, não tenho nenhuma lembrança do trajeto da queda. Eu só me lembro do chão nas minhas costas e pensando comigo, desmaiei. Alguém vai vir me socorrer, porque eu nunca tinha desmaiado na vida. Eu não sabia que quem está desmaiado não pensa que está desmaiado. Então eu achava que era um desmaio. Meu Deus, alguém vai vir me socorrer. Como era o encontro da renovação carismática, não veio ninguém, estou até hoje esperando. Me largaram lá no chão, e eu no chão, esperando entender o que estava acontecendo comigo. De repente veio um homem na minha direção. Não me pergunte como é isso, porque depois de ter feito filosofia, teologia, pós-graduação, mestrado, eu não encontrei um termo que explique, eu só posso descrever. Eu vi um homem na minha direção. Não sei como você pode ver um homem se você está de olhos fechados no chão. E ele foi se aproximando, uma roupa branca, a barba aqui, e olhou no fundo dos meus olhos. Ele não precisava ter dito nada. A mirada dele tem um efeito que naquele momento eu entendi o porquê eu existia, porque eu respirava, porque eu vivia. Tudo fez sentido na mirada dele. O livro do Apocalipse diz que nos seus olhos há fogo. Eu entendo o que é essa passagem. Não é a aparência, não é a estética, é o efeito. Ele olhou e isso já teria sido suficiente. Mas ele abriu a boca e disse,
você falou para eu vir te tirar? Eu vim. A partir de agora, você é meu. E foi embora. Eu fiquei ali no chão, chamando ele de novo. "Ô, vamos negociar. Volta aí." E vendo se tinha um segundo episódio. Eu fiquei ali esperando. Eu não conseguia entender o que se passava. Quando eu percebi que ele não ia aparecer de novo, eu pensei comigo, bom, eu já devo estar aqui no chão uns 10 minutos, 15. Eu vou me levantar logo, antes que alguém me veja, eu passe vergonha. E eu sentia que eu podia levantar a qualquer momento, é que eu não queria. Mas eu resolvi então levantar. Quando eu levantei, ergui a cabeça, girei, olhei em torno, o ginásio vazio. Tinha uma pessoa que pegou uma cadeira, sentou do meu lado e estava lá velando o meu corpo. Com o rosário na mão, velando o meu corpo. Eu levantei a cabeça e ele disse, aleluia, Jesus. Ressuscitou. Ele me sentou na cadeira, eu estava completamente chapado, eu não conseguia ficar em pé, ele me sentou. E eu comecei a perguntar, cadê o povo? Onde que foi o povo? E cadê o homem de branco? Que bagulho é esse que vocês botaram na água? E eu fui fazendo um monte de perguntas e ele disse, calma, irmãozinho. O que você quer saber primeiro? Eu disse, eu quero saber onde é que está o povo, porque tinha 2.000 pessoas aqui nesse ginásio. Ele, o povo saiu para almoçar, estão lá fora. Eu falei, mas almoçar 10 da manhã? Ele disse, não, 10 da manhã foi a oração. Eu falei, mas em 10 minutos vocês evacuaram o ginásio? Eu falei, bom, não é o que o relógio diz aqui. É 1h da tarde. Falei, mas eu só fiquei 10 minutos no chão. Falei, não é o que o relógio está dizendo. Você despencou aí 10 da manhã que a gente viu. Eu entendi porque, embora eu dissesse que eu era católico, a missa parecia um tédio, as orações pareciam um tédio, o rosário parecia que não acabava nunca. É porque quando você lida com o espiritual, com mente e coração naturais, tudo aquilo é um fardo, é pesado. Mas aquele dia eu entendi o que significa eternidade. Tempo celestial. Eu tenho certeza até hoje que eu fiquei 10 minutos, mas o relógio diz que eu fiquei 3 horas ali estirado no chão. E eu perguntei para ele, e o homem de branco? Que entrou aqui? Ele disse, que homem de branco? E eu descrevi para ele a visão que eu tive. Aí ele era um intercessor, né? Era uma pessoa de muita oração. Ele entendeu a visão e disse, você viu o Senhor Jesus? Eu falei, cara, se era o Senhor Jesus, olha, eu vou te falar uma coisa, não me leva a mal, eu não era muito de igreja, não leva a mal assim, eu não gosto de homem, mas aquele é o homem da minha vida. Eu preciso ver ele de novo. E ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Falei, meu irmão, você quer ver ele de novo? Eu falei, eu preciso. E ele disse, sirva a Jesus com todo o teu coração, que ele vai estar te esperando do outro lado dessa vida. Por enquanto, você encontra ele nos meios em que ele se faz presente. Na Eucaristia, na oração, na palavra, nos irmãos. Mas ver desse jeito, ele vai estar te esperando do outro lado da vida. A partir dali, eu não tinha mais vontade de frequentar onde eu frequentava, de estar nos lugares onde eu estava. Eu não saí de lá por nenhuma frustração, porque ninguém me decepcionou. Eu fui atraído. Fui atraído por alguém que supera toda e qualquer experiência que possa ser feita nesse mundo. E desde então, eu não tenho feito outra coisa da minha vida a não ser menos indigno de sair do outro lado dessa vida e poder ver de novo aqueles olhos me mirando e contemplando. Se o céu for só os olhos dele, para mim já está bom. Muito bom. Para os que ainda não fazem parte dessa missão com a gente, temos um convite.
Neste Natal, queremos te convidar a multiplicar essa mensagem. Ao se tornar membro da Brasil Paralelo hoje, você ganha uma segunda assinatura com um presente que transforma não apenas uma vida, mas duas.